Hoje, 13 de dezembro, a Igreja celebra uma santa cuja história ilumina as trevas mais profundas. Hoje é dia de Santa Luzia, virgem e mártir. Uma jovem que encarou toda a máquina de violência do Império Romano e venceu. E não venceu com a força da espada, venceu com a força da fidelidade. Hoje eu vou te contar a história completa dela, com detalhes que quase ninguém fala. E no final nós vamos fazer juntos uma oração poderosa, pedindo a intercessão de Santa Luzia pela sua visão, pela sua alma e pela luz de Deus dentro da sua casa e do seu coração. Luzia nasceu em Siracusa, na Sicília, por volta do fim do século III. Seu nome vem do latim lux, que significa luz. E aqui já começa algo profundo. Na Igreja Antiga, o nome de uma pessoa não era só uma identidade. Era uma missão de vida. Luzia não se tornou luz porque teve uma vida fácil, pelo contrário. Ela se tornou luz porque permaneceu de pé, firme, quando a noite mais escura caiu sobre o mundo. Fica comigo, porque daqui a pouco eu vou te contar o detalhe impressionante do julgamento, em que nem uma junta de bois conseguiu arrastá-la. E porque isso não é só uma história para impressionar, mas um sinal espiritual fortíssimo do que Deus faz na vida de alguém que decide de todo o coração: eu pertenço a Cristo. Luzia viveu no tempo da grande perseguição do imperador Diocleciano, uma época em que ser cristão significava ser denunciado, preso, humilhado publicamente e, muitas vezes, morto. E o que mais dói é que, em muitos casos, a perseguição começava dentro de casa, com o noivo, com a família, com os amigos. A tradição antiga nos conta que Luzia era de uma família rica e que sua mãe, Eutíquia, sofria há anos com uma doença grave. Em um ato de fé, elas foram rezar no túmulo de Santa Ágata, em Catânia, e lá a cura da mãe fortaleceu a fé de ambas de uma forma definitiva. E aqui está o ponto central. Luzia aprende que a fé não é uma teoria. A fé é uma decisão. E ela toma a sua decisão. Luzia consagra sua virgindade a Cristo. Naquela sociedade, isso era um verdadeiro escândalo, porque uma jovem de família rica era vista como uma promessa de aliança política, econômica e familiar. Ela era uma peça num tabuleiro. Mas Luzia, movida pela fé, distribui todos os seus bens aos pobres. Isso não era apenas caridade, era uma profecia viva. Ela estava dizendo com a própria vida: o meu tesouro não é deste mundo. O noivo dela, o pretendente, fica revoltado. E aqui entra um detalhe pesado e muito atual. Ele não se revolta porque ela mudou de ideia. Ele se revolta porque percebe que ela não pode ser comprada, não pode ser controlada. Então, movido pelo orgulho ferido, ele a denuncia às autoridades romanas. A Enciclopédia Católica Antiga narra que, como primeira sentença, ela foi condenada a sofrer a humilhação da prostituição forçada, uma forma cruel de destruir sua dignidade. E então acontece aquilo que ficou marcado para sempre na memória da Igreja. Os guardas tentam arrastá-la, e ela não se move. Ela fica imóvel, plantada no chão. Não por teimosia humana, mas na força de Deus, como dizem os textos antigos. Era como se ela declarasse, sem precisar gritar: o meu corpo é templo do Espírito Santo, e vocês não podem profaná-lo. Irritados e humilhados, eles tentam queimá-la viva, mas a tradição diz que as chamas não a atingem. Por fim, a sentença é cumprida com a espada, e a Igreja a reconhece como virgem e mártir. Uma vida inteira oferecida como testemunho de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. O martírio não é uma tragédia bonita. É o Evangelho levado até as últimas consequências. Muitas pessoas conhecem Santa Luzia como a Santa da Visão pelos seus olhos. E aqui precisamos ser honestos. Existe uma tradição muito divulgada de que durante o julgamento, um juiz teria se encantado com a beleza dos seus olhos e que por isso ela mesma os teria arrancado. O próprio Vaticano registra essa narrativa como uma tradição, mas não como um fato histórico comprovado. Mas a razão espiritual para ela ser a padroeira da visão é muito mais profunda. Luzia é invocada porque ela é luz para enxergar. Ela nos ajuda a ver a verdade quando a vida está confusa. Ela nos mostra o caminho quando nossa casa está em trevas e nos ajuda a ver com os olhos da fé quando a nossa alma está cansada e sem esperança. Agora, algumas curiosidades que pouca gente sabe. O nome Luzia ou Lucia se espalhou muito cedo na Igreja
e ela é uma das poucas santas mulheres mencionadas no cânon romano da missa. Ela é muito venerada na Itália e em vários países nórdicos, onde o seu dia virou uma grande festa cultural, um sinal de luz e esperança no meio do inverno europeu. E na arte católica, ela quase sempre aparece com a palma do martírio e com uma lâmpada, ou os olhos numa bandeja, símbolos da vitória da fé e da luz que vence as trevas. Agora, em silêncio e reverência, vamos rezar juntos. Santa Luzia, Virgem e Mártir, tu que permaneceste firme quando a violência tentou te arrancar a dignidade, alcança-me a graça de enxergar com os olhos da fé. Senhor Jesus, pela intercessão de Santa Luzia, cura tudo o que está escuro em mim. Minhas confusões, meus medos, minhas decisões erradas e tudo o que me afasta da tua verdade. Se for da tua vontade, concede também saúde aos meus olhos e à minha visão. E protege minha família de toda cegueira espiritual, de toda mentira e de todo caminho que não vem de Deus. Santa Luzia, luz de Cristo refletida na tua fidelidade, roga por nós para que, na hora da prova, a nossa fé não desista. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Salve Maria. Se essa história e essa oração tocaram você, deixe o seu like como um ato